Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 83 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, eu sou o economista Reinaldo Café. Hoje aqui comigo o João Jabbour. Bem-vindo, jornalista João Jabbour. Bom dia, Café, bom dia a toda a nossa grande audiência, um prazer estar aqui. Também o Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Vamos descontar o dia do Kleber Santos, né? Vai ser alto. O homem só tá fazendo palestra aí, por torto direito, não dava tempo de estar aqui no programa. Voando pelo mundo. E o nosso convidado de hoje é o ex-vereador, ex-candidato a prefeito, deputado estadual por um período curto, mas exerceu seu cargo, o médico Raul Gonçalves Paula. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Café com Política. Eu que agradeço, estamos aqui pra gente passar os próximos minutos aí. Perfeito. Ô Raul, uma pergunta que não quer calar. Você continua pré-candidato a prefeito? Sim, nós somos pré-candidato a prefeito, o partido está dando toda a guarida para que a gente possa sair aí, né? Estamos fazendo as conversas de bastidores, né? São várias, né? Porque política tem muito disso, né? Então são estratégias, conversas de bastidores e candidatos a vereador, porque o partido também tem que pensar na sua chapa de vereador. Hoje o partido que não fizer uma chapa de vereador forte, ele corre risco de não fazer nenhum candidato a vereador. Então o Podemos tem uma chapa hoje bastante competitiva, de igualdade de condições para todos os candidatos, e a gente está acreditando aí de 3 a 4 vereadores na nossa chapa. São 22 candidatos, né? São 22 que vão concorrer. N mais um, né? Vai ser o N mais um. Você trabalha com quociente eleitoral para vereador, que é na casa de uns 8 mil, né? Porque aumentou o número de vagas, né? Provavelmente entre 8 e 9 mil votos vai eleger, a cada 8 ou 9 mil votos vai eleger um, né? Então aquele grupo, quanto mais eles trabalharem em conjunto, né, mais vereadores vai eleger. Eu acredito que fazendo aí os seus 20 mil votos já faz 3, né? Porque ele roda, né? Que ele vai rodando aí, se aquele partido pegar também as sobras e tudo mais. As sobras, né? Tem umas contas todas que são feitas lá, mas nós estamos acreditando fielmente que a gente, no mínimo 3 a gente vai ter certeza, e o quarto a chance é grande pelos candidatos que estão no nosso conjunto de candidatos. E para vice, o que você está articulando? Acho que vice é muito cedo, né? Pra gente estar conversando, porque tem que ver as estratégias políticas que vão acontecer daqui para frente, mas hoje em dia você tem aí vários partidos que estão, né, se colocando os candidatos à eleição também. Eu tenho conversado com todas as frentes, porque uma eleição de Bauru é uma eleição de segundo turno, né? Então aquele candidato que chegar ali no pleito, você pode estar apoiando o outro candidato. Se eu não chegar no segundo turno, o outro colega que a gente está conversando chegar, um apoia o outro ali, a gente, né, faz a política, né? Que é essa arte de você poder estar sentando, conversando, colocando na mesa as propostas, né? Então, pra você ter uma ideia, eu conversei até com o Lago aí agora recentemente, né? Porque ele vai Cláudio Lago, presidente do diretório local do PT. Do PT. Eles vão ter o candidato dele, provavelmente ele mesmo disse que está pensando em sair. Falei, é muito importante que a gente tenha algumas pautas em comum, né? Porque quem chegar lá depois pode muito bem estar apoiando um ou outro aí para poder fazer com que Bauru tenha, acho que uma união. Agora tá faltando um pouco de união de todos os partidos para que Bauru possa deslanchar, né? Eu fico inconformado com algumas situações, né? É plano diretor que não sai do papel, dívida de Coab que nunca começa a ser paga, né? Aquela coisa, negocia, mas nunca sai do papel as coisas. Daqui a pouquinho você tem lá falta de água, você tem outro negócio daqui. Esgoto que não termina. Estação de esgoto com dinheiro que não termina. Então, são situações, saúde, né? Você pega a saúde hoje, tá faltando raio-x, meu. É uma coisa simples demais. Hoje em dia, um raio-x é uma coisa elementar para ter num lugar desse tipo. Mas então você vê assim, os médicos não tendo condições de trabalho, né? Num lugar de urgência e emergência, que você não pode ter falha. Lá tem que ser tudo de 2. Essa que é a verdade, né? E contrato de manutenção tem que existir para que você quebrou, já resolva. Outro dia nós temos os contratos de manutenção da nossa clínica, quebrou o pedal de um equipamento. Pra você ter uma ideia, quebrou o pedal do equipamento, já chamamos um motorista, fez o contato com a empresa, saiu daqui, levou em São Paulo, esperou consertar e já trouxe. Quer dizer, qual a dificuldade disso acontecer no serviço público? Quer dizer, inadmissível. Nós temos que ter alguma coisa que seja mais veloz, porque a população
merece um pouco mais de resposta rápida. O Dr. Marcos Cabelo mandou um abraço para você, Jabor. Raul, você tocou no assunto prefeitura, prefeita, situação, mas nós vamos continuar aqui um pouquinho ainda na seara eleitoral, depois certamente a gente vai discutir um pouco mais as ações de governo. Existe uma situação dada aí já há meses, né, de que a prefeita é possivelmente, quase certeza, candidata à reeleição, né? Sim. E vocês trabalhando no campo oposto, que é o campo das alternativas a uma possível mudança de comando na prefeitura. Nesse momento, como é que você avalia esse quadro? Vocês devem trabalhar com, como se diz no popular, com um olho no peixe e outro no gato, né? E nesse momento, como é que você enxerga a situação da prefeita eleitoral, política eleitoral, né? E o que vocês pensam em relação a isso? Falou-se em frente já para juntar todo mundo, que seria a única possibilidade de concorrer com ela, que em tese ela seria favorita. Agora você está falando aí de conversas, mas tudo preparando para um segundo turno. Enfim, o que é que tem nesse momento de concreto? A gente tem que entender que quem detém um mandato, né, tá com a máquina na mão, não é fácil você peitar um candidato tá com a máquina na mão. Então você tem as distribuições de cestas básicas, entre aspas, aí você tem situações onde você tem a distribuição de cargos políticos, né, muitas vezes já buscando apoios políticos ali na frente, e as pessoas que ficam com esses cargos na mão são pessoas que vão vestir a camisa do outro candidato. E você, sem esse tipo de situação, você vai concorrer com a mão vazia, né? Essa que é a verdade. Mas, no entanto, existem assim, a população, ela quer resposta. Então você dá um mandato para um prefeito fazer aquilo que foi prometido em 4 anos. Você está terminando o 3º ano e as coisas não acontecem, você pode ter certeza que a população começa a colocar em dúvida se merece uma segunda chance, né? O que vai acontecer vai ser exatamente isso, né? O regime democrático, ele é bonito nesse sentido. Se você não der a resposta adequada, você pode ter certeza que as pessoas vão utilizar o seu voto de uma outra forma. Eles querem mudança, eles querem ver as coisas acontecerem. Não está acontecendo, essa que é a verdade. Agora, Raul, nós temos debatido aqui toda semana, o próprio Kleber Santos, que é especialista na área, tem trazido que, diferentemente do passado, as campanhas começam muito antes. Você tem hoje os grandes meios, a gente tem dado espaço aqui, debatido, o jornal traz também, a TV nem tanto, não tem espaço para esse tipo de ação nesse momento, ou seja, as mídias tradicionais têm o seu papel. Porém, você tem o advento das redes sociais, em que você pode, dentro de uma comunidade, ir se posicionando. E numa crítica muito construtiva, não somente a você e a toda a oposição, a cidade está em volta a tantos problemas e a gente não observa a marcação de território. Dá a impressão que vocês estão esperando lá o ano que vem, e aí pode ser muito tarde, porque a atual administração está fazendo o trabalho dela, ocupando, e vocês não têm tido. Olha, nós tivemos, vou só citar fatos recentes, 2 comissões especiais de inquérito. Essa história do hacker, a gente não viu nenhum posicionamento contundente de pré-candidatos. O que está faltando para sair dessa zona de conforto e começar a se posicionar, até para esse eleitor que você falou, poder comparar o teu posicionamento do Lago, da Estela, sei lá de quem, os únicos que estão falando que tem cargo já eletivo, que são os vereadores. Você não acha que está faltando um pouco isso, Raul, e não vai ficar tarde demais para recuperar o tempo perdido? Eu penso um pouquinho diferente, porque eu já venho de 2 campanhas, as 2 eu fui pro 2º turno. Então, em termos de você estar ali na mídia e tá falando e conversando, você já tá ali, entendeu? Você já tá. Você já percebe, a gente anda na rua e percebe esse tipo de feedback acontecer. O que eu preciso tomar um certo cuidado, né? E eu tô tomando esse cuidado, é o que aconteceu durante os debates, né? Então eu ficava sendo provocado a todo momento para agredir, entendeu? E a gente não quer agredir, só que a pessoa fica se fazendo de vítima, entendeu? E eu não quero ser a pessoa que fica batendo só. Eu quero ser uma pessoa que a gente está discutindo, nós estamos discutindo fatos, nós estamos discutindo propostas de governo, é isso que eu quero fazer. Eu não quero chegar e ter como aconteceu no último debate, que eu tinha que ficar me policiando nas minhas falas, porque a pessoa que estava do outro lado, sem conhecimento nenhum, né, não tinha argumento nem para debater nada, e ficou tentando passar para a população que estava sendo agredida
né? Se vitimizando. Se vitimizando. É um homem tentando bater numa mulher. Pô, pelo amor de Deus, né? Nós estamos discutindo políticas para a cidade de Bauru, né? Então eu vi isso depois alguns eleitores, né, que vão lá fazer consulta. Ô, doutor, da próxima vez o senhor não faz assim, da próxima vez o senhor não faz assim. A gente tem que ouvir isso, porque isso, na verdade, é uma pesquisa qualitativa, né? Então, o que eu quero fazer é o seguinte: na hora que sentar, né, antes ela não tinha o que falar, porque nunca tinha sido, tinha tido um mandato, nunca podia falar nada. Eu sou novo, eu vou tentar arrumar a casa, eu ando para os 4 cantos da cidade e não sei o que, Zeladoria. Exatamente. A zeladoria, eu acho que zeladoria não podia nem ser colocado em discussão para um candidato a prefeito, porque zeladoria é o mínimo do mínimo que um prefeito tem que fazer. Entendeu? Nós temos que discutir as coisas que vão fazer com que a cidade progrida, com que a cidade possa abrir mercado de trabalho, porque a quantidade de pessoas desempregadas é muito grande. Agora, você tenta montar uma empresa na cidade, tenta construir algum prédio para tentar colocar nos corredores comerciais que não desencanou o negócio até hoje, e montar uma empresa para que a empresa não vá sair da cidade para outro canto. Mas Raul, a sua estratégia pode ser até mais certeira devido ainda ao seu protagonismo, ainda na outra eleição, e a memória das pessoas ainda está viva, o seu nome, né, como a oposição ao governo Suelen. Mas a gente está vendo pouco protagonismo dessa aliança de oposição. Na sua imagem, a gente entende esse protagonismo de ser algo mais ainda É um recall. É isso, um recall da sua participação naqueles outros debates. Mas a gente ainda não entende esse alinhamento de uma oposição um pouco mais proativo. A gente não está percebendo nenhuma movimentação em relação a isso. Será, então, um certo pessimismo dessas outras figuras políticas em relação ao poder da prefeita, como o senhor disse, com a máquina na mão, como um trabalho audiovisual tão completo que a prefeita vem fazendo aí, trazendo, mesmo porque na sua bolha, até ou não, né, mas um trabalho de trazer os feitos da prefeitura até então, né? A gente percebe o seu protagonismo, mas ao mesmo tempo um certo pessimismo de quem o rodeia. Eu estou entendendo que você está dizendo que provavelmente os candidatos estão inibidos de querer sair candidatos para peitar. Exatamente. Eu acho que o candidato a prefeito, ele precisa ter coragem, né? Acho que esse é o principal ponto, porque a hora que você parte para uma prefeitura, o Fernando Monte me falou uma vez, falou assim: você vai sair candidato mesmo? Então, ele era do partido que foi apoiar a gente. Ele falou: agora você se prepare, porque é uma guerra. Eu falei: como assim guerra? É guerra. Tem que ter estômago. Eu falei: mas como guerra? Bom, depois que terminou, eu fui perceber o que era. Então as pessoas, se você não tem chifres, coloca chifre no C, né? Eu lembro que eu só bebo Coca-Cola, refrigerante, essas coisas. Os pessoal falava que eu bebia e batia em mulher. Chegaram a colocar a gente em ponto de ônibus para falar isso, né? E eu descobri quem foi, né? E um desgraçado sem vergonha desse ainda estica a mão para me querer cumprimentar num evento. Não tenha dúvida, não vivo de política. Você pode ter certeza que o cara já levou estilingada na testa, né? Então esse tipo de situação é uma coisa muito chata. Eles aproveitam, criam factoides, criam os fake news, né? Então o candidato a prefeito, você tem que preparar a família para aceitar um negócio desse tipo, né? Que não é muito fácil. Não é muito fácil. E se você vê que a prefeita está com vantagem na sua frente, isso realmente vocês têm razão, deve inibir. Agora, eu faço um desafio aqui ao 360. Experimente fazer uma pesquisa. Ao café com política. Ao café com política, isso mesmo. Veja só, tenta fazer uma pesquisa sobre todos esses assuntos na população geral. Vocês vão se surpreender. A saúde foi um ponto, né? O Jornal da Cidade encomendou, né, o Jabor, a Agile, e a saúde foi apontado como o grande desafio. Porque isso impacta todo mundo. Sim. Impacta o familiar, impacta você no dia a dia. Se não é você, é a sua tia, não sei o quê, você também tem uma vaga de internação, né? É aquela situação toda que fica acontecendo a todo momento. Então você sabe que eu não estou conseguindo pagar um plano de saúde e em qualquer momento eu posso precisar. A hora que você escuta a história de um vizinho, você fala: puxa, podia ser eu que estaria na mesma situação. Então a saúde é um negócio que realmente impacta bastante, né? E você tem que fazer. Pra você ter uma ideia, hoje o hospital de base tem vagas para fazer um monte de cirurgias lá, principalmente no período da tarde, que outro dia eu fui lá operar, estava vazio.
mas não tem orçamento para poder fazer as cirurgias. Né? Cadê as autoridades locais para fazer isso? Mas não, você consegue enfiar 40 milhões em compra de imóveis, você consegue enfiar 5 milhões superfaturado, entre aspas aí, né? O Diego não querer me encher os meus picuá em cima de uma palavra cantada, né? Palavra cantada. Palavra Kit pedagógico, palavra palavra cantada. Mesmo com o parecer desfavorável de uma secretária de educação que fez uma opção, ofereceu uma opção para o prefeito de 700 mil reais, você vai lá e compra um negócio de 5 milhões e pouco. Quer dizer, são situações que dinheiro, gente, eu já aprendi isso lá atrás. Dinheiro não aceita desaforo. Então, a pessoa que está mexendo com o dinheiro da prefeitura, ele tinha que ter o mesmo tipo de comportamento. Porque a hora que você tem o dinheiro lá e você está fazendo uma boa compra, às vezes vai sobrar dinheiro pra você colocar uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Ó, desde que eu sou vereador, eu falo que, os aparelhos de tomografia e ressonância magnética na cidade não comportam pessoas acima de 120 quilos. Já expus isso na tribuna da Câmara, expus isso na Assembleia, já expus isso para o secretário de Saúde atual, né? E olha, você não vê nenhum movimento para que você compre um equipamento desse. Agora teve as emendas parlamentares municipais aí, né? Que poderia ter sido feita uma emenda de bancada, por exemplo, e ninguém toca. Nossa, você tem mais de 120 quilos, você vai fazer o exame aonde? No SUS. Não faz. Você entendeu? E hoje, ó, as pessoas estão mais altas. Você atingir 120 quilos é muito fácil. Isso não, porque isso não comporta as máquinas que estão aí à disposição, você com mais de 120 quilos, ela não faz, você não entra no aparelho. E aí a alternativa disso? A alternativa disso é buscar fora. Já é difícil aqui, você imagina fora. Um aparelho diferente, né? Que tenha essa previsão. Vai comprar um equipamento desse, estavam pensando em comprar um equipamento novo, já estava comprando a mesma coisa, igual. Pelo amor de Deus, é isso que eu chamei a atenção. Já compra uma coisa decente para poder fazer isso. E esse tipo de situação, os hospitais da cidade que estão ligados ao Estado, eles necessitam de ter, não é um, é 2. Porque a manutenção disso tem que acontecer. Bom, sabe que isso funciona 24 horas por dia, Café. Mas, Jabur, você tem uma questão nessa linha? Não, eu só vou esgotar aí. Eu teria, porque eu gostaria de ouvir a opinião dele, não pode ser depois também, sobre a proposta da prefeita de hospital municipal. Ah, ok. Então, mas vamos assim, ó, vamos continuar na teoria da estratégia para uma eleição. É isso que nós temos debatido aqui, usado inclusive dos o Kleber Santos está inclusive nos ouvindo agora, mandou aqui algumas questões. Nós percebemos e somos aqui usuários disso, né, que quando repercute aqui no nosso programa alguma coisa, imediatamente há recortes, vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para tudo mais. Uma simples entrevista. Isso que nós estamos conversando aqui, provavelmente alguém vai recortar e vai colocar. É disso que nós estamos falando. Né? O próprio Kleber lembra aqui que hoje é posicionamento. Isso não é questão de você dizer, olha, eu aprendi e tal. Não, é um posicionamento. O eleitor quer saber. Afinal de contas, vocês aí na rádio, vocês na imprensa, vocês trazem um fato. Esse fato é criticado. Quem que dá o contraponto a isso? Quem que está aí? Isso está com uma eleição. Então, eu, pessoalmente, né, como eleitor, não somente você, como outros, talvez o Jabur, o Bizarra pense a mesma coisa, queríamos ver, bom, o que um pré-candidato pensa nessa história da palavra cantada que você acabou de colocar? Qual é o posicionamento? Né? O que você faria de diferente? Você entende o que eu estou falando? Isso não precisa esperar a mídia provocar. É uma proatividade, é um posicionamento. Você acabou de trazer aqui inúmeras questões. Vamos pegar o caso da saúde, que lhe é caro. Nós tivemos aí quase a não entrega de uma UBS numa população que precisava de mais de 8 mil lugares, só está saindo porque foi aberta uma SEI que foi rejeitada pela Câmara, que só entrou porque foi usada uma lei que permite que a minoria coloque. Puxa vida, quer um ambiente melhor para ter um posicionamento do que esse? Olha, entendeu? É nessa linha que nós estamos falando e o tempo está passando. E ela está se posicionando. Né? Eu estou dizendo se ela, como está o prefeito de Lençóis, como está qualquer um, quem está na máquina, o posicionamento é diário. Quem tem que marcar o território é quem quer se opor. Agora, vai esperar março, abril, maio do ano que vem, o eleitor falar, olha, esse cara só aparece de 4 em 4 anos, ele vem pedir voto em 4 em 4 anos, e aí? Não voto nele. Você, até um certo ponto, eu até concordo com você, mas tem o outro lado também, né?
Se você começa a fazer as correções que você quer nesse primeiro momento, o adversário político... Não é correção, é posicionamento, é diferente. Eu concordo. Correção é uma coisa, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, a CEPLAN, ela tem que introduzir tecnologia. E aí tem o aplicativo XYZ. Outra coisa é falar, a CEPLAN não funciona. Eu tô numa situação assim, quando me perguntado, eu me posiciono, né? Então, isso é da política antiga. Agora, em relação a essa linha que você está falando, eu estou adotando a linha de que o momento para fazer isso eu já estipulei, né? A partir de quando que a gente já vai começar, né? Então, internamente no partido, nós temos a nossa estratégia. Tá. Entendeu? E eu não vou abrir aqui agora, porque senão claro também... que não, estratégia é estratégia. São estratégias, as estratégias políticas da gente. Mas assim, não resta dúvida que todo mundo espera esse tipo de situação, principalmente os meios de comunicação, não é verdade? Porque isso gera fatos, isso gera as discussões que a gente está tendo aqui também, agora, não é verdade? Também. Mas assim, eu vejo que a população tem que ser... Às vezes um assunto, se você não bater nele 10 vezes, as pessoas acabam... misturam os assuntos todos. Entendeu? Mas o que é isso? O que é aquilo? O que é não sei o quê? Realmente uma parcela pequena que tem todo esse discernimento de acompanhar de forma bem técnica esses tipos de assuntos. Eles pegam mais de orelhada, alguma coisa está errada lá. Entendeu? Eu vejo que eles veem mais isso, né? E vou dar um exemplo para você. Quando eu fui pro segundo turno na primeira eleição que eu disputei a prefeitura. Perdeu pro Gazeta ali. Perdemos pro Gazeta. Foi feita uma pesquisa no segundo turno. Olha só, participei de uma eleição de prefeito. Fui pro segundo turno e aí nós fizemos uma pesquisa. 30% da população não sabia nem quem eu era ainda. Quer dizer, eu acho um negócio assim surreal. Quer dizer, o rádio, o tempo inteiro, tinha 70 inserções, né, durante o dia para fazer na televisão. Quer dizer, como que pode acontecer um negócio desse tipo, entendeu? Então, existe assim, as pessoas acabam se interessando às vezes por política só naquele bem finalzinho mesmo, bem no finalzinho, né? Tá certo que às vezes a pessoa sai cedo, vai trabalhar, né? Não vai ter muito acesso, e se você não tiver uma notícia bem rapidinha, eles nem leem, né? Nem leem. Essa que é a verdade. Então a rádio tem um papel importante nisso, os TikTok, agora eu tô vendo, você começa a ler uma matéria, já está saindo assim as matérias, né? Vocês já devem ter percebido isso. Se você está com pouco tempo, leia o resumo aqui. Você já viu isso? Né? As matérias estão saindo desse jeito. Mas por isso você tem que aparecer mais, né, Raul? Essa que é a questão. Estamos com um ouvinte aqui, pediu para não identificar, aqui dizendo, ó, foi bom que o cara tem que posicionar, estão pedindo aqui. A gente não pode, desculpa alongar, viu? A gente não pode menosprezar hoje essa força, porque hoje tem mais telefone celular do que gente nesse país. E o mais simples, você pode ver pelo posicionamento em relação a Lula, Bolsonaro, o hino da Ludmilla, que ela cantou errado, estava na mão da diarista, a moça dentro do ônibus. Estava vendo. Sim, é verdade. E é isso que nós estamos, disso que nós estamos falando. É uma coisa diferente. Essa história, e é difícil para nós, como meio tradicional, a gente se render, mas é a realidade, não adianta. Eu penso assim, um regime democrático, eu participei dele, eu perdi a eleição, né? Então eu tenho assim, o respeito de deixar com que quem está lá governe, não é verdade? Esse é o primeiro ponto meu. A minha posição é que acontece, qualquer coisa que eu fale, se eu não tomar um certo cuidado, fica parecendo dor de cotovelo. Então eu preciso tomar um certo cuidado nessa fala, porque às vezes o meu posicionamento, ele é certo, é real, mas se a pessoa não tiver conhecimento daquilo que eu estou falando, por exemplo, ele vai interpretar, tá falando isso porque tá com dor de cotovelo porque perdeu, entendeu? Então eu também preciso tomar esse tipo de cuidado, para não ficar vitimizando ninguém, entendeu? Uma linha. Uma última antes do intervalo. Rapidamente, é só um comentário para acrescentar nisso tudo, tentando fazer uma resenha. A comunicação, Raul, é fundamental hoje, e a gente, mesmo nós da mídia, como o Café colocou, não entendemos ainda todo o fenômeno que é esse mundo midiático em que todo mundo comunica, em que todo mundo opina, em que todo mundo tem posicionamento. Não é só o líder, o político, as referências da sociedade. Todos têm posicionamento. Isso é um senso comum. As pessoas então esperam isso. E para você ao longo da sua última resposta, você tocou em pontos assim sensíveis. A questão da retenção da informação
pela pessoa comum, pelo cidadão. É muito difícil, porque são muitas informações ao tempo todo, uma enxurrada, uma avalanche. Então, para a pessoa reter uma informação, ou mesmo reter uma imagem, formar uma opinião sobre alguém, é preciso um trabalho que é intensivo. Ele é lógico, tem que ser qualitativo também, tomar cuidado para não se falar demais, ou não falar bobagens, ou falar inutilidades, mas é necessário um trabalho, e nós temos políticos em Bauru fazendo isso há tempos, já de forma discreta, ninguém sabe. Tem um colega jornalista que faz isso para 2 ou 3 políticos e quase ninguém sabe. E isso é fundamental. É isso que o Café tem insistido bastante. É um trabalho que tem que ser feito por gente que conhece, por especialista. Não adianta você ir lá para a rede social e ficar com blá 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 o tempo todo lá. Isso cansa. É uma estratégia. Cansa, gera até uma imagem antipática. O Kleber vai poder falar bem sobre isso no próximo programa. Então é isso. Para você reter a imagem do Raul alternativa à Suelen, é um trabalho que é de longo prazo e é um trabalho que tem que ser para especialistas. É o que nós usamos no meio empresarial. Concordo. Eu uso no meio empresarial, e a gente tem uma assessoria no meu negócio, que é te fazer autoridade no tema. Esse é o grande desafio das redes sociais. A pessoa enxergar você como autoridade. Referência, influencer, né? Tá aí o termo autoridade. Ó, eu ouvi o Reinaldo Café, se coloca como economista, ele falou da taxa de juros. Vou ouvi-lo. E eu posso até não concordar com o raciocínio dele, mas eu respeito ele. O João Jabur é o jornalista tal, é o Constantino não sei quem. É isso, é a criação de uma autoridade sobre o tema. E isso não é chute, isso é ciência. Então, temos aí uma estação de tratamento de esgoto. O debate é 3 vertentes, são 3 vertentes. Retoma com o dinheiro que tem em caixa, concede ou universaliza, tá lá. A prefeita tomou a posição dela. Ela está dizendo que se não fazer a concessão, ela vai para o universaliza. Na verdade, quer se livrar do problema. Ok, mas cadê o posicionamento do Lago, do Raul, do Zé? Vai esperar a eleição para falar isso? Até lá, a decisão já foi tomada. É nisso. Porque aí eu sou autoridade, ó. Mas o meu posicionamento em relação a isso não vai mudar a história do negócio. Mas você vai marcar o território. Eu posso utilizar os vereadores ali, entendeu? Mas nada mais que isso. Você já acompanhou a sessão da Câmara no YouTube? Já. Quantas pessoas assistem simultaneamente? Muito pouco, né? 28, 12, 18 na rádio. É o que eu disse, é o que eu falei. Se não fôssemos nós aqui, a 94, repercutir isso, né? Esquece, morreria na sessão. Morreria na sessão. Então, nós não podemos mais subestimar. E olha, aqui nós estamos debatendo, isso aqui é quase que um podcast, né, João Jabur? É muito menos que mas é uma mudança do mundo. Os negócios mudaram, a política mudou e é importante. A comunicação também. A comunicação. O Marcos Saraiva está lá em Manaus ouvindo, mandando um abraço, e disse que ele foi candidato a vice, também tem que ter um pouco de estômago e coragem em tudo isso. Dando um abraço pro Jurandir Posca. Conhece o Golbery de Couto e Silva, Jurandir Posca? Eu que tenho uma pergunta pro Jurandir. Tem? Qual? Eu quero saber como que ele tá lidando com 2 mini boi que tá lá no rancho dele. Mas ele tem agora, ele faz sorvete para os netos. Ele faz sorvete agora? Rapaz, postou nas redes sociais. Fala nisso, ô Posca, tô esperando os adesivos lá que o teu filho ficou de fazer. Bom, nós tivemos, né, Jabur, uma triste notícia, né, de alguém que eu me lembro quando criança, né, dele, é gozado, né, você lembrar de um prefeito quando você era criança, né, o amigo das crianças, tem uma camiseta vermelha com a imagem do Alcides Franciscato. Quem não lembra dele no Noroeste pulando o alambrado, disse que era meio de propósito, né, ele dava um jeito de fechar lá para poder, mas todo mundo ovacionar. Mas se a gente olhar, né, do ponto de vista assim, histórico, né, um realizador, alguém que trouxe aí um deslanchar, foi ele, fora o meio empresarial, né? Lamentamos, né, Jabur, o passamento aí do Franciscato nessa semana. Lamentamos, juntamente com toda a cidade. O volume de manifestações é muito grande desde ontem e a gente se solidariza com a família, evidentemente, deixar isso registrado aqui no Café com Política, que é um programa que tem tudo a ver com a história do Dr. Alcides Franciscato, né? A rádio nasceu com ele, né? A própria 96 FM, né? Em 1983, né, Ricardo Bizarra? Ele foi o fundador, o criador dessa emissora aqui.
E olha, Getúlio Vargas disse uma vez que ele deixava a vida para entrar na história, né? Exatamente. O Dr. Alcides não disse isso, mas eu acho que essa figura de linguagem cabe bem para ele. O Dr. Alcides deixou a vida para entrar para a história, um homem emblemático, um político que de fato merece aquele título que a gente sempre está aqui lançando mão, de estadista, de republicano. Ele tinha isso de fato, e na prática, durante décadas, né, enquanto prefeito, enquanto deputado, enquanto um homem que se relacionava com a população. Então, eu tive a honra e tive o prazer enorme de ter convivido bastante com ele e aprendido muita coisa com ele, e a gente vai sempre se lembrar desse homem que é um exemplo para a vida pública de Bauru, da região e do país. Ontem nós fizemos até um programa especial, editorial, toda a participação ontem, o número de manifestações aqui, porque é isso que a gente tem que valorizar num momento, né, Raul, que a gente tem uma escassez de lideranças, né? Isso está em todos os meios, né? Você participa de entidades, eu também, é difícil a renovação. Hoje a gente vive um certo reducionismo aí nesse aspecto, e o Franciscato, com o Abraham Dabos, né, com tantos outros, depois ele fez o Sbeggen, né? Na sequência o Edmundo Coube, quer dizer, você tem uma história aí de uma pleia, né, de liderança, o Jurandir Bueno, né, que eram os ícones da cidade. Isso foi muito importante num período que a cidade precisava dar mais. E ele sabia fazer política, né? Ele conseguia, em pleno regime militar, né? A pessoa tinha que ter uma habilidade muito maior para poder ter o convencimento ali, para poder fazer as coisas acontecerem. E ele sempre transitou muito bem, né? Isso é uma verdade. Ele me falou um dia, ele me mostrou uma carta de punho, não sei se você chegou a ver essa carta, Jabor, do presidente Figueiredo para ele, né? E ele falou assim, você só não me divulga isso, você só pode divulgar isso depois que eu morrer, né? Porque eu fiz uma foto da carta, né? Eu tenho a carta fotografada. Falei, vou guardar isso aqui, doutor. Isso aqui é histórico, né? Peguei e fotografei a carta. Ele falou, você não vai fazer nada com essa carta, só depois que eu morrer que você pode falar alguma coisa, né? E ali naquela carta, o Figueiredo estava pedindo desculpas para ele. Desculpas, né? Eu me lembro muito bem do texto. Ele fala, dos poucos amigos que me restaram, você é um deles. E eu te peço desculpas pelo mal que eu te causei, porque ele tinha dito, o Figueiredo, para ele que ele era a favor das diretas já naquela época, né? Mas depois ele teve que recuar, né? E ele pediu para o Franciscato inventar qualquer coisa lá para poder, né, ficar naquela situação toda. E causou um mal para o Franciscato enorme naquela situação. Eu tive a alegria de como presidente da Associação Comercial, dar o título para ele de destaque do ano como personalidade, né? E eu fiz também um discurso contando um pouco da minha infância da Bela Vista. Eu não tinha um relacionamento com o Franciscato direto, a gente conhece o grupo e tudo mais, né? E ele até pediu pro Kleber Santos reservar essa fala para ficar nas memórias dele. Eu fiquei muito honrado com isso, né? Então ele era desse tipo, né? Quer dizer, com tudo que ele representava, pequenos gestos sempre ele valorizava, né? Então isso tá aqui, um abraço aos filhos, aos herdeiros, e o que eu coloquei ontem, ficou o legado dele. Ficou, e aí isso não é pouca coisa, e todos nós temos que sempre reverenciar, porque pode ter um problema político aqui, uma divergência colar, mas a história dele é uma história inspiradora. Onde ele tentou me convencer a não ser candidato, sabe? Né? Pai, combatendo naquela história, eu falei assim, doutor, a vida é uma coisa que passa muito rápido, né? E às vezes é mais importante do que você chegar naquele ponto que você marcou, é o trajeto daqui até lá, né? Esse trajeto é que vai ser, que é a história, né? Eu falei, o senhor já imaginou como é que vai se contar a história da cidade de Bauru sem passar por Alcides Franciscato? E falando... Aí ele já ficou assim, bom, isso você tem razão, né? E falando... Simples, por exemplo, né? O Reginaldo mostrou um vídeo que ele gravou em entrevista quando eu dei a medalha Sebastião Paiva pro Franciscato. O Reginaldo falando para ele assim, eu fui um garoto dos seus CIPs, né? Vocês me construíram. Ele ficou muito emocionado com a fala do Reginaldo, né? Bom, e falando em trajetória e que tomar cuidado com o que a gente faz, a gente separou um vídeo que está veiculando muito nas internet, porque nós temos aqui um segundo... pelo menos a pesquisa apontou, né, que a Suelen teria na espontânea a primeira colocação, o Rodrigo Cio o segundo e o Raul viria na terceira. E tem uma participação do Rodrigo lá no Congresso Nacional. A gente quer reproduzir exatamente para o quanto é importante essa trajetória e as coisas que ficam marcadas. Vamos acompanhar aqui. O senhor foi prefeito de Bauru e o currículo do senhor é muito limpo. Ele é extenso e muito limpo, assim, mas tem uma pequena sujeira que foi durante os seus mandatos, 8 anos, o senhor sabe do que eu estou falando.
Por quê? Porque toda a imprensa... Quem está falando é o Stevenson, na CPI, é um deputado, tá? Vamos lá. Com Comércio Limitada, foi contratada por 129 milhões para a construção de uma estação de tratamento de esgoto. E essa mesma estação, que não foi concluída, pelo menos dentro do seu mandato, aqui diz a reportagem, se estiver errado, o senhor me corrige. Eu peguei dos meios de comunicação. Que deveria ser entregue em 2015, ela foi abandonada, ela chegou ali a poluir os rios, as nascentes, durante seu mandato. O senhor não acha, pelo menos eu acho, meio incoerente para um currículo tão bom, desde de criança, o senhor atuando dentro do meio ambiente, o senhor ocupando essa cadeira do IBAMA, ter dentro do currículo do senhor algo parecido como isso, uma pequena sujeira ao meio ambiente no currículo do senhor? Tive um desafio que eu enfrento hoje dentro do próprio IBAMA. Eu tive que licenciar essa obra. Foi mais um ano licenciando essa obra. Consegui as licenças ambientais. Fui fazer a licitação dessa obra. Também demorou mais um pouco. É difícil conseguir uma licença ambiental no país? Fazer uma obra como essa? Um ano foi um prazo bastante razoável, senador. Razoável? Bastante razoável. Mais 8 anos para concluir uma obra. Eu fiz essas perguntas, chamar o senhor de ministro. Porque pelo conhecimento o senhor deveria estar ocupando aquela cadeira. Eu faço isso porque para o senhor ver a dificuldade que tem qualquer empreendedor brasileiro de realizar qualquer tipo de obra que envolva meio ambiente. Eu digo isso nos estados, no município, em qualquer lugar. O senhor, como gestor, conhecedor, passou por essa dificuldade? Está passando, porque está lá há 8 anos. Problema mesmo. O senhor deveria pensar, rapaz, vamos tentar corrigir isso aí de alguma forma. Mas dentro da área ambiental e ainda dentro do currículo do senhor, eu encontrei outra poeira. Uma poeirinha. Vou até tirar aqui. Foi a construções de conjuntos habitacionais em áreas de proteção ambiental. E o pior de tudo, que dentro dessas outras coisas que existem, valor superfaturado 34 milhões, pago pela prefeitura, em floresta urbana, 1,6 milhões encontrado em dinheiro na casa do então presidente do órgão da Coab, de Bauru. Tudo isso, querendo ou não, mancha um currículo especial como a do senhor. Não sou eu aqui que vou degradar isso. Aí é o senador, né, o Jabur. Stevenson Valentim, senador do Rio Grande do Norte e do partido do Raul do Podemos. Do Podemos. E aí que ele fez um pouco de mistura, né? Ele misturou um pouco, ele pegou as informações só de jornal, né? Atribuiu muita coisa aí pro Rodrigo, que na verdade foi um negócio mais, assim... A floresta urbana, todo mundo sabe que poderia ter sido um valor muito inferior do que foi pago, né? A estação de tratamento de esgoto aí não foi entregue. Não foi entregue, porque as pessoas vão levando o negócio com a barriga. Exatamente. Dívida da Coab, levando com a barriga. E acaba estourando na bomba naquele que está no mandato. Essa é a verdade. No caso do Gasparini, ele manteve o sujeito por 8 anos. 8 anos, então, exatamente. Peraí, você tem um assessor que está metendo a mão. Então é esse tipo de posicionamento que é aquela história. É a retidão na história que vai garantir. E hoje a memória, né, Jabur, é viva, né? Já foi o tempo. Às vezes o Lula não entende isso. Antes ele falava no partido alguma coisa, ficava no partido. Hoje não, o sujeito grava com o celular e repercute, né, Jabur? Tudo vai ser colocado à mesa, né? As relações. O prefeito é o chefe do Poder Executivo, é o que tem a caneta e, em tese, é responsável por todas as ações de um governo, né? Exato. Eu acho que a grande mensagem do senador em relação ao Rodrigo que ele queria atingir foi exatamente o seguinte: por que se tem que criar tanto empecilho para que as coisas aconteçam, né? Ele foi vítima de licenciamentos, né, ambientais. O Rodrigo levou um tempão para poder licenciar a obra. Aí o senador está dizendo o seguinte: será que precisa tudo isso? Já que vai licenciar lá, por que não tem um pouco mais de velocidade nesse Já que você está no órgão aqui, me ajuda, né? Exato. Você quer ver um exemplo típico de balela, que eu chamo de balela, porque as pessoas ficam discutindo às vezes pelo em ovo. Aí na frente da Beneficência Portuguesa tem um ponto de táxi. Existiam 2 árvores ali na época. Se você pegar a história, você vai ver isso. É uma coisa que pode ser emblemático até para a cidade. O pessoal do táxi estava levando a calçada, ninguém podia nem transitar ali e tal. Cortaram as árvores, suprimiram as árvores para poder plantar outras, né? Nossa, foi um inferno. Praticamente transformaram os caras em terrorismo
né? Terroristas aí por ter derrubado aquelas 2 árvores. Hoje você vai lá, as árvores estão todas frondosas, né? Árvores novas, né? Então as pessoas tinham que entender que o mais importante, você às vezes suprimir uma árvore, você plantar uma outra no local, ela tem um objetivo. Sim. Desse encontro. Muito mais importante que isso era você fazer com que um plantio extenso na cidade fosse feito. Não, os caras vão discutir apenas 2 mudas de árvores que estavam lá causando problemas, pessoas idosas tropeçando, quebrando perna, entendeu? E agora, se você chegar ao resultado lá hoje, tá lá bonitinho. Quer dizer, uma discussão que não tinha nem que acontecer. A regra é o seguinte: tá causando problema, você suprime essa e já planta outra no lugar, né? É questão de 3, 4 anos, tá lá bonitinho de novo. Jabor, então vamos retomar que você tinha uma pergunta. Eu acho importante essa discussão, que eu até falei no primeiro bloco, do hospital municipal. O Raul é especialista na área, né? E é um assunto que está aí colocado na saúde pública. Tem uma verba lá da Uninove, né? Que pode ser utilizada para isso. 18 milhões. Questão das contrapartidas que a Uninove tem que dar para o município, né? Raul, eu queria uma consideração sua, porque você já chegou a falar em outras épocas sobre o hospital público municipal. Exato. O que precisa tomar um certo cuidado construir é fácil. O problema é o custeio, né? Então o custeio é que consome em demasia o volume. Se for para você construir um hospitalzinho, né? Vamos chamar colocar isso entre aspas, significa que você vai colocar só a internação do paciente ali dentro, mas se você não tiver alto índice de resolutividade, esse paciente que está dentro do hospital municipal, ele vai ter que ser solicitado uma vaga do CROSS para ser transferido para um outro hospital. Isso gera um problema maior, mais dificuldade ainda para você tirar uma pessoa de um hospital para passar para outro, do que você tá numa UPA. Entendeu? Porque o seu CROSS, ele tá ali prontinho para poder dar velocidade para os pacientes que estão na UPA. Porque você tem que tirar o paciente e jogar para um outro local para poder ter vaga naqueles leitos para poder chegar outro. Uma parada cardíaca, um paciente com edema agudo de pulmão, quer dizer, esse paciente tem que sair dali. A UPA é um lugar de trânsito, né? Ou você entra, resolve o problema e vai para casa, ou você vai ficar ali por um período para estabilizar, ou você vai a óbito, ou você vai ser internado. Esses são os caminhos prováveis, né? Então, a hora que você faz isso e você interna o paciente no seu hospital municipal, se ele não tiver condições de resolutividade, é um problema maior ainda. O custo vai ser alto e a resolução zero. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser colocado. Então, tem que haver uma parceria um pouquinho maior. Então, o custeio, eu acho que o município não tem como custear um hospital municipal apenas dos seus cofres. Ele pode construir, mas custear ele não tem. Então, ele teria que ter um credenciamento disso a nível federal ou a nível estadual para poder receber verba para custear isso. Tá? Então, eu acho que mais importante até do que isso... Eles falam de uma Santa Casa que teria essa perspectiva de poder receber recursos. E pelo que nós sabemos, tem um CNPJ de uma Santa Casa dormente que poderia ser reativado. Sim. Veja, todas as Santas Casas do Brasil inteiro estão com o chapéu na mão. Não, mas para esse convênio que você acabou de falar, você põe tripartite. Você tem um convênio, mas aí você vai ter uma Santa Casa como a de Macatuba, que na hora que precisa do neurocirurgião vai ter que transferir o paciente, precisa do cirurgião vascular vai ter que transferir o paciente. Mas nós temos uma cirurgia geral vai ter que transferir o paciente de UTIs, né? O que eles estão buscando é pelo menos ter mais 10, 20 leitos ali que pode dar um desafogo. Tem uma menina que morreu numa UPA porque demoraram para levar ela para UTI. Esse é o ponto central, né? Que seria um hospital de transição, entre a unidade básica e o hospital. Mas veja só, isso é uma coisa que tem que ser visto, porque se o paciente está dentro da UPA, ele está entubado, está no aparelho, ele está sendo medicado. Não, nesse caso não estava, né? Então, mas por quê? Não tinha o aparelho? Sei, aí eles têm que ver, entendeu? Eles têm que ver. Agora, o aparelho ali, ele é limitado, então ele tem que ser liberado logo para poder receber um que vai chegar. Entendeu? Então é isso que nós estamos falando. Pederneiras colocou lá o credenciamento desses leitos. Você vê, a Ivana não estava aguentando manter isso, ela estava mantendo esses leitos pela prefeitura. Eu estava lá de deputado, ela levou a demanda, nós fomos até o Edson, que participa, né, inclusive ele é presidente das Santas Casas do Brasil inteiro e colocava essas posições todas. Por isso que as Santas Casas estão recebendo essa atenção já de uma forma especial por causa dele lá, porque ele fazia parte das Santas Casas. E olha, ela pediu apenas que o Estado ajudasse nesse período de transição, porque ela estava conseguindo o credenciamento a nível federal. E conseguiu agora, né? O Estado está ajudando para que ela consiga esse credenciamento. 10 leitos de UTI lá, ajuda muito.
É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter condições de ter o credenciamento. Porque se você não tiver o credenciamento, vai ficar que nem Pederneiras, que ficou um tempo com uma dificuldade enorme de manter os leitos funcionando. Em suas mãos hoje, 18 milhões de reais que a Uninove tem lá para a saúde, você daria que destino? Você tem um prédio do Maxud Plaza parado ali no centro da cidade. Durante a campanha política eu falei isso, eu apresentei esse projeto. Eu cheguei a conversar com a direção do Maxud Plaza. Aquele prédio na época saía por volta desse valor até menos, uma boa negociação. Você pegaria ali 5 andares de estacionamento para baixo, né? E com capacidade de alicerce para subir 20 andares. Café, sabe o que significa isso? Que o município poderia construir, compra aquilo ali, já dá a destinação daquele prédio que está no centro da cidade. O município conseguiria construir 2 andares para começar a brincadeira ali, entendeu? Já ficaria de cara um ambulatório de especialidades, você começaria um hospital municipal ali. Bauru passou da fase de ter um hospital especializado em criança, ali também é possível você dar essa destinação, entendeu? Então, um hospital geral tem várias torres, né? Já subiu uma torre, 2, 3 andares para criança, 2, 3 andares para um geral, e aí aquilo ia crescendo e mais um ambulatório de especialidades. Então, um projeto desse, Café, você tem um projeto para 200 anos. A cidade vai crescendo, você vai subindo, entendeu? Aí você vai buscar, como força política, o credenciamento desses leitos, com a força política da região. Você daria início, então, à retomada dessa obra? Claro que tem um trâmite aí burocrático, que é a família, né? O espólio, isso tá um imbróglio, na verdade, é um grande problema. Mas eu percebi ali que a família precisa se livrar. E você tem, veja só, você tem uma arma importante na mão do município, que é o quê? Hoje, se você declarar aquilo de utilidade pública, você pode retomar. Se você pegar qualquer terreno que está abandonado, que aquela obra está parada. Sim, é só aplicar o IPTU progressivo. Então, olha quantas armas você tem. Na hora que você sentar numa mesa de negociação desse, a família vai ter interesse em resolver isso. Então, esse dinheiro, eu começaria essa obra, que seria uma obra que ia ficar na cidade. Porque o credenciamento leva um certo tempo. Então, você reserva 5% do orçamento do município hoje, seria suficiente para pagar esse prédio, 5% na saúde. Você paga em 1 ano, 2 anos, você pagaria a obra. Os outros você já levantaria esses 2, 3 andares, que seria a base ali. A base. Depois, cada prefeito que vai surgindo vai fazendo as outras partes. Tem que chamá-lo de volta aqui, porque estouramos o nosso tempo, né? Raul, obrigado pela sua presença. Numa outra oportunidade, a gente vai tê-lo aqui. Conversamos então com o ex-vereador, também ex-candidato, ex-deputado, médico Raul Gonçalves de Paulo. Bom dia para você. Ivo, um abraço para você também. Bom dia a todos os ouvintes aí, né? Da 96. Esperamos aí um abraço pro Germano também, né? Sim. Também. E mais uma vez eu quero deixar aqui os meus pêsames aí para a família do Franciscato, né? Que iniciou essa rádio, iniciou o Jornal da Cidade, iniciou o Expresso de Prata, etc. Quer dizer, uma pessoa se manifestou no meu Facebook assim: esse é um homem que deveria ser eterno. Eu achei bonito aqui, eu até recortei que eu ia mandar para a Sônia. E esperamos agora as homenagens também da Câmara Municipal. Jabor, um abraço, até a semana que vem. Um abraço, Café, a todos os nossos ouvintes internautas. Até a próxima. E a você, uma excelente sexta-feira, um ótimo e abençoado final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.